A paz do Senhor a todos. Neste vídeo eu vou falar sobre o nono mandamento dado por Deus a Moisés, para que Moisés ensinasse ao povo uma base para seguir, para viver, e tudo o que fizesse era com base nesses 10 mandamentos. Esse mandamento, assim como outros que eu falei aqui neste canal, não é exatamente assim complicado de se entender. Tem outros que precisam de uma explicação a mais e outros que simplesmente é desse jeito, não tem muito o que explicar. E este mandamento, simplesmente, ele diz o seguinte: não dê testemunho falso contra ninguém. Esse é o nono testamento. E como eu disse, não tem muito o que dizer, mas eu posso dar alguns exemplos, como se fosse para explicar o que já aconteceu e as coisas que também acontecem sobre esse assunto. Como, por exemplo, naqueles tempos, vocês olharem, por exemplo, no Antigo Testamento, se a pessoa, por exemplo, mentisse e eles descobrissem que era mentira, provavelmente eles poderiam cortar, por exemplo, a língua para a pessoa não falar mais mentira, né? Nem mentira, nem mais nenhuma coisa que seja errada, ou a própria pena de morte. Tem algumas leis, ou parte delas, que a pessoa pode ser morta, pode ter essa pena. No caso, a lei de Moisés, quer dizer, a lei escrita por Moisés. Deus permitiu que essa pena existisse, não porque fosse a vontade de Deus, mas por causa do coração duro do povo, que apesar de Deus ser Deus e saber quem é Deus, não respeitavam, nem tinham essa obediência toda. Por isso permitiu essas leis, porque de um certo modo elas não precisavam existir assim. Apenas com os 10 mandamentos a pessoa já sabia o que era para fazer. Ou até mesmo essas leis, com a existência delas, Deus permitiu que elas existissem, serve mais até mesmo com uma certa orientação para saber o que deve ser feito. Mas é claro que a preferência de Deus é que ninguém morresse nem ninguém matasse ninguém. É claro que os animais exatamente não estão em conta. Por exemplo, se alimentar só com... Acho que já deu para entender. E também é claro que atualmente provavelmente alguns países, alguns lugares no mundo têm uma pena de morte, a depender do que faça, é pena de morte ou algum membro. E também tem a questão dos vestimentos também, tem que ver. Cada lugar é um jeito. Então basicamente é isso, não tem muito o que dizer, não tem muito o que se comparar, nem uns exemplos a se dar, é basicamente isso. Se caso você ou vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo, tiverem descumprido alguns dos 10 mandamentos, ou dos 2 mandamentos mais importantes, ensinados por Jesus, que esses 2 são de certo modo a base de que foi construído os 10 mandamentos, de certo modo se for analisar, que eu ainda pretendo fazer, se Deus quiser, vídeo sobre isso, sobre esses 2 mandamentos, a depender de quando vocês estiverem assistindo, ouvindo, estou falando, já deverão estar disponíveis. Apenas acessar entrar nesse canal e na playlist Os Mandamentos. Então, se caso vocês descumpriram, estiverem realmente arrependidos e quiserem começar uma nova vida ou continuar uma nova vida em Cristo, vocês têm chance sim de serem salvos. E além de disposto, estiverem fazendo e se esforçando em si, acontecer de vocês pecarem de novo, se esforçar ainda mais para não pecar, ainda tentarem ajudar os outros na medida que Deus permite que você possa, então sim, você tem grande chance de ser salvo. E se caso ficaram com alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, alguma coisa, aconselho que primeiro orem a Deus, pedindo que
mostre a vocês o que deve ser feito. Orem assim, de certo modo, com o coração aberto. Sem de certo modo se preocupar. Apenas ore. Uma vez apenas. Não precisa repetir a mesma oração toda vez. Com exceção, cara, do Pai Nosso. E tem um vídeo aqui nesse canal que eu explico mais sobre o Pai Nosso. Também a oração na hora da refeição. Também tem nesse canal um vídeo que eu falo também sobre as orações. Vocês vão, por exemplo, na playlist Pregações ou até mesmo na Ensinamentos Bíblicos. Também tem outra playlist que eu também falo. Sejam fiéis. Também falo como forma de incentivo. Só que, assim, de outra forma, vocês forem olhar, vocês vão entender o que eu tô falando. E é isso aí, vocês confiem no momento certo. Deus mostrará o que vocês devem fazer. Também vocês deixando sua pergunta aqui. Se Deus quiser que eu responda a sua dúvida, a resposta que, de certo modo, sirva para você, talvez sirva para outras pessoas, de um certo modo, entenda alguma coisa mais sobre determinado assunto abordado, no caso que você perguntou. E eu espero que eu tenha ajudado vocês e fiquem sempre com Deus. Amém.